Olá você, bom dia para você que já nos acompanha. Vamos iniciar dentro de alguns minutinhos a nossa corrente de oração e renovação contra demandas, pela abertura de caminhos, pedindo o auxílio dos nossos amigos malandros, os malandros, as malandras da Umbanda, Zé Pilintra, Maria Navalha, para nos ajudar a vencer as demandas, a abrir os nossos caminhos. Mas eu estou passando aqui 2 minutinhos antes do início da nossa corrente de hoje para falar para você, olha, corre, dá tempo, vai ali na cozinha, pega um copo de água e coloca aí próximo a você. Eu já peguei o meu, está aqui do meu lado, para que ele seja vibrado durante a nossa corrente, para que a gente receba ali nesse copo, nessa água vibrada, as energias que a gente está precisando, até para nos ajudar a vencer a demanda. As demandas. Se você quiser, coloca uma garrafa de água, deixa destampada aí próximo a você, que já já a gente vai iniciar a nossa corrente e durante toda a nossa corrente, com amparo espiritual, com auxílio espiritual, essa água vai ser vibrada para depois a gente poder tomar o nosso remédio espiritual. Enquanto a gente não começa, enquanto você vai ali na cozinha, rapidinho, corre que dá tempo, enquanto você vai ali pegar sua água, deixa eu dar alguns recados para você. Você já conhece lá o nosso canal no YouTube, o nosso canal A Centelha Divina. Lá no nosso canal no YouTube você vai encontrar mais de uma centena de palestras espiritualistas, você vai encontrar ali alguns encontros, algumas reuniões que nós fazemos na nossa casa, lá na casa do Caboclo Birajara, e eu quero falar para você de um desses encontros que também está sendo transmitido ali no nosso canal no YouTube, que é o Encontro dos Amigos de Ramatiz. Todas as segundas-feiras, e você está convidado para isso, todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, nós nos encontramos aqui na página da Casa do Caboclo Birajara, no Facebook, e depois esse encontro também é transmitido lá para o YouTube. Nós nos encontramos para estudarmos a literatura de Ramatiz. Ramatiz traz muitas instruções hiper importantes sobre Umbanda, sobre espiritualidade de forma geral. Então, todas as segundas-feiras, nós nos encontramos. Amanhã, segunda-feira, 8 horas da noite, aqui na página da Casa do Caboclo Birajara, nós estaremos presentes também. Você é convidado, vem participar conosco, vem participar do nosso encontro. Já foi ali na cozinha, já pegou sua água. Nosso próximo encontro, já já a gente começa o de hoje, no nosso próximo encontro vai acontecer no dia 18 de outubro, e aí vai ser o encontro para a gente pedir o auxílio a Xangô, ao nosso pai Xangô, para que com o seu fogo sagrado ele queime da nossa vida, né, todas as injustiças materiais e espirituais. Não perca, dia 18, daqui a 2 semanas, 18 de outubro, a gente tem uma nova corrente de oração e renovação pela justiça, a corrente de oração e renovação da justiça. Mas hoje, a nossa corrente que a gente vai iniciar já já é corrente contra demandas. A gente vai falar dos nossos problemas, das nossas lutas do dia a dia. A gente vai refletir um pouquinho sobre isso, vai falar das demandas tanto materiais quanto espirituais, que a gente às vezes recebe, inclusive, né? E vamos pedir aos nossos amigos malandros para nos ajudarem a resolver essas demandas, resolvermos essas brigas do nosso dia a dia. Já pegou sua água? Vamos começar a nossa corrente. Eu quero lembrar você que na Casa do Caboclo Birajara, seja no encontro presencial ou no encontro como esse aqui pela internet, nós sempre começamos os nossos trabalhos, qualquer trabalho, com a oração de São Francisco. A oração de São Francisco, ela nos eleva o pensamento, nos eleva o sentimento, nos conecta às melhores vibrações, e é por isso que a gente sempre inicia com ela. Mas hoje a gente tem um motivo especial para isso, né, minha gente? Hoje é dia 4 de outubro. Hoje é dia de São Francisco. É o dia do nosso amigo, do nosso irmão, do nosso querido Simiromba de Umbanda. Então já já a gente vai colocar a oração de São Francisco, mas eu queria que hoje fosse um pouquinho diferente. Enquanto você estiver acompanhando a oração de São Francisco, conversa com São Francisco. A gente às vezes precisa modificar um pouquinho os nossos sentimentos, porque os nossos sentimentos nem sempre são os melhores possíveis, e a oração de São Francisco ela nos dá assim, eu digo sempre, é a receita de bolo do que a gente tem que fazer para a gente ser uma pessoa melhor, que a gente prefira amar a ser amado, compreender a ser compreendido. Então hoje é um dia muito especial. É o dia em que nós lembramos dele, de Francisco de Assis, do nosso querido Simiromba. Apesar da nossa corrente de hoje ser de demandas, contra demandas, para abertura de caminhos, mas a gente também lembra dele
E eu quero começar agora a nossa corrente de hoje, elevando o pensamento a Deus através da oração de São Francisco nesse dia tão especial. Acompanha comigo, oração elevado. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Você já está acostumado a acompanhar nossas correntes? Já participou das nossas correntes, tanto da presencial quanto dessa virtual? Seja bem-vindo à nossa corrente de oração e de renovação. Você já está acostumado, você sabe disso que eu vou falar, mas se você está vindo pela primeira vez, você vai saber agora a nossa corrente, independente do tema que a gente trate naquele dia, ela começa sempre com bom astral, sempre com alegria, sempre com bom humor, sempre com ânimo, porque a gente quer, nesse momento, a partir de agora, começar a se ligar à espiritualidade superior. Então, deixa lá fora a sua tristeza, deixa lá fora a sua preocupação, deixa lá fora a sua dor. É hora de levar os pensamentos a Deus, é hora de levar os pensamentos à espiritualidade superior. Vamos elevar o nosso astral para a gente começar a conversar sobre as nossas demandas da vida. Bom astral, bom ânimo, show tristeza, show depressão, ligando-se à espiritualidade superior. Canta comigo, acompanha da sua casa com alegria. Seja bem-vindo à corrente de oração. Aqui se vibra na mais pura alegria, pedindo a Deus que traga a renovação. Aos orixás ajuda para o dia a dia. Deixar a tristeza lá fora, a depressão sai também. Eu quero ser feliz agora, na corrente de Umbanda somos elos do bem. Deixa a tristeza lá fora, a depressão sai também. Eu quero ser feliz agora, na corrente de Umbanda somos elos do bem. A nossa Umbanda traz conforto e harmonia, e nessa vida nos ensina a caminhar. É luz divina que sobre a terra irradia, os 7 raios de nosso Pai Oxalá. Deixa a tristeza lá fora, a depressão sai também. Eu quero ser feliz agora, na corrente de Umbanda somos elos do bem. Deixa a tristeza lá fora, a depressão sai também. Eu quero ser feliz agora, na corrente de Umbanda somos elos do bem. Seja bem-vindo à corrente de oração. Aqui se vibra na mais pura alegria, pedindo a Deus que traga a renovação. E aos orixás ajuda para o dia a dia. Deixa a tristeza lá fora, a depressão sai também.
nosso Pai Oxalá. Deixa a tristeza lá fora, a depressão sai também. Eu quero ser feliz agora, na corrente de Umbanda, somos elos do bem. Deixa a tristeza lá fora, a depressão sai também. Eu quero ser feliz agora, na corrente de Umbanda, somos elos do bem. Na corrente de Umbanda, somos elos do bem. Na corrente de Umbanda, somos elos do bem. Puxa, como é bom a gente começar o nosso dia dessa forma, com alegria, ligando-nos à espiritualidade superior. Show tristeza, show depressão. Percebeu? A música diz assim, ó, na corrente de Umbanda, somos elos do bem. Cada um de nós é um elo dessa corrente que nós estamos iniciando nesse momento. Cada um de nós, durante a corrente inteira, vai pedir auxílio espiritual por si próprio e pelos demais. É assim que a corrente fica forte. Nós somos elos do bem. E eu quero sempre explicar, porque sempre tem alguém que nos acompanha pela primeira vez. Minha gente, a nossa corrente, ela só acontece da forma como ela é, reunindo elementos assim de uma maneira, vamos dizer, tão diferente, como, por exemplo, a vibração do orixá, o auxílio espiritual, a palavra, às vezes, do Evangelho segundo o Espiritismo, a canção espírita, enfim, a água fluidificada, reunindo tantos elementos assim de ordem naturalmente tão diferentes, por um único motivo, porque nós estamos debaixo de uma bandeira muito ecumênica, uma bandeira muito universalista, que nos cobre e que permite que a gente consiga reunir em um único trabalho tanta coisa assim, tão legal, tão bacana, que nos faz tão bem. Se eu estivesse lá na casa do Caboclo Birajara agora, no nosso encontro presencial, eu perguntaria assim, minha gente, que bandeira é essa que nos cobre e que permite que a gente faça um trabalho tão ecumênico assim, tão universalista assim? E todos responderiam em coro, a Umbanda. Sim, a Umbanda. Por que a Umbanda? Porque a Umbanda é a religião mais ecumênica, é a religião mais universalista que tem, e é graças a ela que a gente consegue fazer uma reunião como essa, cantando ponto de caboclo, ponto de preto velho, ponto de Exu, ponto de malandro, vibrando o orixá, ao mesmo tempo escutando uma canção espírita, refletindo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, graças à Umbanda, essa bandeira tão ecumênica que nos cobre, que nós podemos realizar uma corrente, um encontro como esse. Então, para que nós iniciemos nosso encontro assim com o astral elevado, para que nós comecemos o nosso encontro com todo o auxílio espiritual que nós queremos, que nós precisamos, eu convido você a, junto comigo agora, feche os seus olhos, eleva os seus pensamentos a Deus, para que nós possamos iniciar o nosso trabalho de hoje. Meu Pai Oxalá, nós elevamos os nossos pensamentos a vós neste momento, meu Pai, para vos pedir a vossa permissão para o início desta corrente de oração e de renovação. Permita, meu Pai, que durante todo o encontro de hoje, sejamos todos nós, onde estivermos, devidamente amparados pelos nossos amigos espirituais, pelos nossos protetores, especialmente hoje pelos malandros da Umbanda, por esta falange de trabalhadores tão importantes, missionários do vosso amor. Permita também, meu Pai, que sejamos sustentados pelos nossos caboclos, pelos nossos pretos velhos, pelos nossos guias e orixás, para que a nossa comunicação esteja facilitada, para que o entendimento esteja facilitado, de forma a, quando sairmos desta reunião, saiamos realmente com o coração, com os sentimentos, com os pensamentos renovados, com um novo entendimento sobre a vida, sobre as demandas, sobre as dificuldades do nosso caminho. Permita também que sejamos amparados pelos nossos mentores espirituais, que se ocupam tanto conosco anonimamente. Meu Pai Oxalá, meu Pai Criador, Pai de tudo e de todos, é com o coração elevado, em prece, formando esta corrente, iniciando esta corrente, que nós vos agradecemos desde já pela possibilidade deste encontro, pela possibilidade de estarmos aqui reunidos. Permita, meu Pai, que nesta corrente sejamos todos nós confortados, que todas as demandas possam ser vencidas e que de agora em diante o nosso coração
possa estar alheio a influências perniciosas e a influências negativas durante toda a nossa vida. Nós sabemos que o Senhor está no meio de nós, que o Senhor é o Pai de todos nós, que o Senhor nos ama. E é por isso, meu Pai Oxalá, que nós damos por iniciado o nosso trabalho de hoje, e ainda com o coração em prece, com a mente em prece, agradecendo a vós pela vossa presença na nossa casa, junto a cada um de nós, que nós continuamos as nossas orações através da canção espírita. Abençoa-nos, guarda-nos, protege-nos, ilumina-nos agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E você que acompanha a corrente, ainda com o pensamento elevado, agora acompanhando a canção espírita, para Ele, para o nosso Pai maior, independente do nome que se dê, Ele é um só, Ele está no meio de nós, Ele nos ama. É para Ele, Ele é o Pai de todos nós. É para o nosso Pai Oxalá. Ele é o Pai de todos nós. Ele é o Pai de todos nós, que uns chamam de Deus, de Criador, e outros o chamam de amor, de luz, de vida. Mas Ele é um só. Ele é um só. E está entre nós. Está entre nós. É fácil ouvir sua voz no coração. Eu ouço seu nome por toda parte. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. No som da vida. Ele é a paz no meio de nós. Ele é a paz no meio de nós. O bálsamo que alivia. Bálsamo que alivia. A luz na escuridão da vida. A luz na escuridão da vida. Com Ele ninguém está só, nunca. Com Ele ninguém está só. Não importa a pessoa. Fácil sentir seu amor no coração. Eu ouço seu nome por toda parte. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um vida. O som da vida. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um no som da vida. No som da vida. No som da vida. Ele é o Pai de todos nós. Ele está no meio de nós. Ele nos ama. Salve o Pai Oxalá. Ufa!
Que coisa boa a gente começar com essa vibração, né? Se a gente estivesse agora lá na casa do Caboclo Birajara, a gente falaria assim uma salva de palmas para o nosso Pai Oxalá, que tanto nos ama, que está no meio de nós, que nos ama a todos. Eu quero falar para você que está vindo pela primeira vez como que funciona a nossa corrente. A nossa corrente, ela segue 2 calendários simultaneamente, um calendário material e um calendário espiritual. O calendário material é o seguinte: em todo primeiro e terceiro domingo de cada mês, nós nos encontramos aqui virtualmente nesse momento, ou presencialmente quando for possível, às 9 horas da manhã, para nós realizarmos a nossa corrente, no primeiro e no terceiro domingo de cada mês. Então a nossa próxima corrente é no dia 18 de outubro. Hoje é dia 4, daqui a 2 semanas, 18. E o calendário espiritual é o seguinte: você está vendo aí atrás de mim a imagem de Oxalá? E atrás da imagem de Oxalá, você está vendo aquele símbolo, uma estrela toda colorida? Aquela estrela representa toda a criação divina. Então, no centro da estrela, ali tem o triângulo, que representa Deus, que representa a força criadora, representa o nosso próprio Pai Oxalá, e radiado dele, todas as vibrações possíveis, representadas pelas 7 cores do arco-íris. Ali, por trás dele, não dá para ver muito bem, tem a primeira irradiação, que é o raio vermelho. O raio vermelho é o raio do fogo. Então, em cada corrente, nós percorremos um desses raios, vermelho, coral, amarelo, verde, azul, índigo, lilás, e em cada raio nós buscamos as vibrações de algum orixá ali para nos auxiliar, algum orixá que seja irradiado através dessas vibrações. Então, a nossa próxima corrente, que vai ser no dia 18, vai ser a corrente do fogo, a corrente do raio vermelho. E aí, nessa corrente do fogo, do raio vermelho, nós vamos pedir o auxílio a Xangô, ao nosso pai Xangô, para estar conosco aqui, nos auxiliando a vencermos as injustiças materiais e espirituais. Então, se você acha que é o seu caso, esteja presente na nossa próxima corrente, no dia 18 de outubro, para a gente conversar com o Senhor da Justiça, com o nosso pai Xangô, para nos auxiliar a vencer esses tipos de problema. Mas hoje o nosso assunto é outro. Hoje o nosso assunto são as demandas da vida, as demandas espirituais. E eu quero começar a conversar com você falando justamente sobre demanda. Gente, o que é demanda? Todos nós temos demandas na nossa vida. Demandas financeiras, demandas profissionais, aquela nossa luta do dia a dia. Quem é que não passa por lutas todos os dias? Ah, a minha é maior. Todo mundo acha que a sua é maior. Mas todos nós, sem dúvida, todos nós temos dificuldades. Cada dia é um leão que a gente tem que matar, cada dia é um problema que a gente tem que vencer. Hoje a nossa corrente é para isso, para a gente conversar sobre essas demandas, o porquê que elas acontecem na nossa vida, o porquê que acontecem tantas coisas assim que exigem tanto de nós, tanto esforço. São demandas comuns que eu deveria ter? São demandas espirituais que alguém mandou contra mim, um trabalho feito, uma praga, uma mentalização? Como que eu posso resolver isso? Como que eu posso ter um entendimento melhor sobre o que fazer na minha vida? Então, hoje nós estamos aqui justamente porque nós queremos uma abertura de caminhos, nós queremos que os nossos caminhos sejam abertos, nós queremos vencer dificuldades na nossa vida, sejam elas profissionais, financeiras, emocionais. E aí vem aquela história, né? Muitas vezes nós já tentamos de tudo por nós mesmos, né? E a gente não conseguiu o que a gente queria. E aí nós nos perguntamos, meu Deus, por que eu não consigo vencer esse tipo de problema? Se eu faço tudo o que eu acho que eu tenho que fazer certinho, por que eu não consigo? Será que eu tenho algum problema espiritual? Será que eu tenho alguma demanda que está me impedindo de alcançar aquele meu objetivo? Sim, é possível. É possível que você tenha um problema espiritual sério e que este problema espiritual sério possa estar impedindo você de alcançar aquele objetivo que você tanto vem lutando para alcançar. Hoje nós vamos falar disso, vamos pedir ajuda aos nossos malandros para caso haja algum problema espiritual, eles nos ajudarem a vencer. Mas, assim como pode ter demandas espirituais, pode ter outros tipos de demandas também. Então, é muito comum a gente escutar as pessoas falando assim, olha, como é que eu posso ter, por exemplo, uma demanda espiritual se eu busco um caminho religioso? Se eu tenho fé, se eu faço as minhas orações, por que meu problema não é resolvido? Eu já fui em tal lugar, já fui em tal terreiro e escuto as orientações, faço minhas preces e lá já me recomendaram que se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo, iria resolver e, puxa, eu continuo com a mesma dificuldade.
Será que Deus não me ajuda? Será que os meus guias não existem? Será que os meus guias não conseguem me ajudar? Então, minha gente, por esses motivos, é importante a gente saber que existem demandas espirituais, sim, e que às vezes um trabalho espiritual ele pode resolver essas demandas, mas é possível que haja outra coisa, além de uma demanda espiritual, além de um problema espiritual propriamente dito. E é por aí que eu quero começar a refletir com você. Em primeiro lugar, eu quero falar com você de possíveis razões para você ter essas dificuldades na sua vida, independente de ser uma demanda espiritual. Não quer dizer que não seja uma demanda. Demanda é briga, é luta, é algo que requer de nós alguma ação. Então, mesmo quando não é espiritual, não deixa de ser uma demanda. E para a gente começar a entender esse tipo de demanda, que não é propriamente uma demanda espiritual, eu sou, assim, forçado a citar algumas palavras aqui para nos fazer refletir. Essas palavras eu busco lá no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, porque nos dá uma instrução muito grande sobre esse tipo de problema que pode estar acontecendo com você, comigo, com qualquer um de nós. Se nós buscarmos lá no capítulo 5, do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Bem-aventurados os aflitos, a gente vai ver lá uma explicação de Kardec, que ele diz o seguinte, presta atenção para você entender. Ele fala o seguinte, as vicissitudes, ou seja, as dificuldades, as vicissitudes da vida são de duas espécies. Ou, se quisermos, tem duas origens bem diferentes e que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dessa vida. Kardec não está falando aqui daquela demanda espiritual que eu citei lá no começo, um trabalho feito, uma praga. Aliás, o espiritualismo ou o espiritismo codificado por Kardec não cita esse tipo de problema. Mas Kardec fala aqui de outros tipos de problema que podem acontecer. Ele fala aqui de duas origens e que é importante que a gente conheça. Umas na vida presente, tem causa na vida presente, outras fora dessa vida. Então ele continua na explicação dele falando o seguinte, olha, remontando a fonte dos males terrenos, em outras palavras, se nós quisermos entender o porquê que a gente sofre, reconhece-se que muitos problemas são consequências naturais do caráter e da conduta daqueles que os sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho, da sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento, por não terem limitado os seus desejos? Quantas uniões são infelizes porque resultaram de cálculos de interesse, de vaidade, que não tem a ver com o coração, coisas que não são de sentimento realmente, que tiveram outros fatores que fizeram unir aquele casal? Dissensões poderiam ser evitadas se houvesse mais moderação, menos suscetibilidade, a gente se invoca, a gente se irrita, e aí a gente discute, cria problemas. Enfim, o que Kardec diz aqui é que muitos dos nossos problemas são causados por nós mesmos. Ele, mais adiante, ele fala até de problemas com os nossos filhos, que os filhos crescem às vezes, se tornam ingratos, fazem coisas horríveis, e às vezes foi por nossa infelicidade da forma como a gente criou, que a gente não deu aquela educação, não teve o pulso necessário. Enfim, ele fala de problemas causados pelas nossas condutas durante esta encarnação. Eu vejo isso muitas vezes no terreiro, quando em alguma consulta, por exemplo, chega alguém para falar com um Exu e fala assim, meu senhor Exu, a minha vida está de ponta cabeça. Está tudo errado, tudo fora do seu lugar, e eu tenho certeza que é um problema espiritual. A minha vida financeira não vai para frente. Eu tenho certeza que fizeram um trabalho para mim. Eu não paro em emprego, eu tenho certeza que aquele meu último colega de trabalho fez um trabalho para mim, fez um feitiço para mim. E às vezes, minha gente, olha o que eu vou falar para você, às vezes o Exu verifica a situação energética daquela pessoa, a situação espiritual, e não encontra o tal trabalho. E às vezes, quando ele fala isso para a pessoa, olha, não tem trabalho para você, a pessoa se ofende com aquilo, porque é muito mais fácil para a gente entender que os nossos problemas são causados por algo que veio de fora. Às vezes o Exu, depois, conversando com a pessoa, o Exu fala o seguinte, sua vida financeira está ruim. Quanto é que você ganha? Você ganha tal. Quanto é que você gasta? É um tal muito acima do que ganha. Cadê o seu planejamento financeiro? Quando é que você
você mesmo, vai acertar a sua vida financeira? Quando é que você vai aprender a poupar, a limitar as suas paixões, não gastar mais do que você pode? Eu dei um exemplo aqui de vida financeira, mas isso acontece na vida profissional. Às vezes pessoas reclamam, e eu já vi isso várias vezes no terreiro, eu não consigo parar em emprego nenhum. E aí, quando você vai ver, a pessoa, por tudo e por nada, falta ao trabalho. Quando ela consegue um emprego, ela falta ao trabalho, ela não cumpre horários, chega atrasada, daqui a pouco está sendo demitida. Hoje a situação não está fácil para ninguém para arrumar emprego. Então, eu não estou querendo dizer que o seu problema, caso você passe por esse tipo de aflição, seja causado dessa forma. Tem exatamente essa mesma configuração. Mas muitos dos nossos problemas são causados, sim, pelas nossas atitudes nessa vida. Pela forma como a gente guia a nossa vida de uma maneira irresponsável, de uma maneira irrefletida, usando muito mais a paixão, ou seja, fazendo muito mais as coisas por impulso do que pela razão. Uma coisa que eu sempre digo para quem me pergunta, o que você acha que eu deveria fazer em tal situação? Normalmente eu falo o seguinte, talvez sirva para você isso. Eu falo o seguinte, olha, imagina essa mesma situação que você está me perguntando, imagina se ela estivesse acontecendo com o seu melhor amigo. O que é que você recomendaria para o seu melhor amigo neste caso? Normalmente, isso que a gente recomendaria para o nosso melhor amigo é o melhor caminho a ser seguido. Mas quando é com a gente, por que a gente não segue então? Porque a gente está envolvido naquela situação emocional. A gente está envolvido no meio daquelas paixões e aquele turbilhão de pensamentos e de sentimentos dentro de nós, quando a gente está no meio da situação, não nos deixa ver a solução de uma forma tão fácil como a gente vê quando é com o outro. Então, você que passa por uma dificuldade, coloque esta dificuldade numa tela mental e imagine que não seja você naquela situação, que seja o seu amigo que esteja passando por aquilo. E dê para ele, mentalmente, o conselho que você acha que é o melhor caminho a ser seguido. Provavelmente esse vai ser o melhor para você. Ah, mas eu já fiz tudo isso. Eu olho a minha vida para trás e não encontro justificativa para eu passar por essas coisas. Eu já tentei refazer o meu caminho financeiro, o meu caminho profissional, o meu caminho emocional, meu caminho espiritual, e eu sempre procuro agir de uma maneira racional, de uma maneira correta, e não consigo mudar a situação. Então, não é este o meu problema. É aí que entra a segunda coisa que Kardec falou lá naquela citação que eu mencionei para você, aquela citação que ele fala que é importante a gente conhecer duas origens das nossas aflições. Ele fala que umas têm origens na nossa atual encarnação pelos nossos atos, pelas nossas imprevidências, pela nossa irresponsabilidade, pela nossa impulsividade. Mas ele falou também de causas anteriores dos nossos sofrimentos. Causas fora dessa vida atual, que quando a gente olha para trás, a gente não consegue ver a causa. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo ainda, ele fala o seguinte, olha, se há males nesta vida de que o homem é a própria causa, há também outros, que pelo menos em aparência, são estranhos à sua vontade. Parecem golpeá-lo por fatalidade. São aquelas coisas que parecem acontecer na nossa vida que independem da gente. Eu estou tentando seguir meu caminho certinho e a coisa acontece e eu não consigo chegar lá. Então ele cita alguns exemplos quando ele fala desses casos que parecem fatalidade, que acontecem na nossa vida, como, por exemplo, a perda de um ente querido, que sustenta a família, por exemplo, e aí a família, de repente, muda a sua situação e começa a viver situações muito difíceis financeiras. Tem aqueles acidentes que acontecem com a gente, de repente, de uma hora para outra, do nada, aquela doença que acontece. Ou seja, coisas que a gente não consegue evitar. Às vezes os reveses, ele cita essa palavra, reveses da fortuna. Às vezes a gente está bem financeiramente e de repente acontece alguma coisa inesperadamente. E tudo piora. Independente da nossa vontade, independente dos nossos atos. Enfim, são coisas que acontecem conosco. E que a causa, se a gente olhar, não está aqui nessa vida. Se não está nessa vida, então está onde? Existe uma frase, minha gente, que diz o seguinte: todo efeito tem uma causa e toda causa gera um efeito. Então, se hoje a gente sofre o efeito de alguma coisa, ele tem uma causa. Eu posso não conseguir identificar essa causa se eu olhar somente para a minha vida atual. Eu olho para a minha vida atual desde o momento que eu me lembro, que eu me recordo por gente, e eu não encontro uma justificativa para isso que eu estou passando.
Mas existe. Porque não existe efeito sem causa. Se eu sofro um efeito, tem uma causa. Então, nem sempre a gente sofre hoje por causas iniciadas nessa encarnação. A gente, às vezes, sofre efeitos de causas passadas. O importante é que ninguém escapa daquele ditado, né, que você deve conhecer, que fala assim: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, aquela desgraça que aconteceu na sua vida e que, assim, à primeira vista parece que é imerecida, tem sempre uma razão de ser. Tem sempre uma razão de ser, porque Deus não é injusto. Então, se nós somos sempre responsáveis pelo que a gente faz na nossa vida, a gente é responsável pela semeadura, a gente é responsável pela colheita. E não podia ser diferente. Sabe por que não poderia ser diferente? Sabe por que você não poderia estar sofrendo hoje alguma coisa que fosse imerecida? Porque senão Deus seria injusto. E se Deus fosse injusto, pelo próprio conceito de divindade, ele não seria Deus. Porque Deus é perfeito em abundância. Deus é perfeito, Deus é bom, é soberanamente justo e bom. Então, as nossas ações geram reações. E que a gente hoje pode não se lembrar, mas elas acontecem, esses efeitos na nossa vida, para nos trazer alguma lição. Acreditar que eu não mereço o que eu passo seria acreditar na injustiça de Deus. Eu posso hoje não lembrar exatamente o que eu fiz, mas as consequências que agora eu estou vivendo, elas com certeza vão me trazer ensinamentos que vão ficar na minha memória espiritual para sempre. E eu não vou errar mais naquilo. É assim que a providência divina nos ensina. É assim que nós nos instruímos. É assim que nós evoluímos, colhendo consequências dos nossos atos. É assim que nós nos tornamos a cada dia um pouquinho mais perfeitos. Olha, eu entendi o que você está falando. Você falou aí que as situações ruins que eu passo, as minhas demandas diárias, aquele leão que eu mato todos os dias, ele pode ter duas causas. Uma delas são pelas minhas próprias ações erradas nessa encarnação, e que aí eu colho as consequências agora mesmo. E tem outras causas que não são dessa encarnação, que são causas anteriores que eu não me lembro, mas que de qualquer forma eu estou colhendo aqui os efeitos das minhas ações perfeitamente. Mas e onde entram aquelas tais das demandas espirituais? Porque se todos os meus problemas são causados pelo que eu fiz agora, nessa encarnação, ou pelo que eu fiz no passado, e eu estou só colhendo consequências, onde é que entra o problema espiritual? Onde é que entra uma demanda, um trabalho feito, uma obsessão? Que culpa tenho eu? Que culpa tenho eu se o meu patrão não gosta de mim e pensa contra mim? Que culpa tenho eu se aquela minha vizinha está de olho na minha casa e o tempo inteiro fica mentalizando e mandando trabalho, feitiço para cima de mim, para eu morrer, para eu ficar doente, para eu sair daquela casa? Que culpa tenho eu daquela minha colega de trabalho que quer ter caso com o meu marido e aí ela quer me separar dele e faz trabalho para isso? Que culpa tenho eu? Então essa é a pergunta que muitos de nós podemos estar nos fazendo agora. Nós entendemos que muitas coisas são consequências dos nossos atos. Mas e esses trabalhos feitos? E essas demandas, esses problemas espirituais que vêm de fora? Eu tenho culpa? Eu tenho responsabilidade sobre isso? Minha gente, eu quero dizer para você uma coisa importante. Não há mal espiritual que consiga nos afetar se nós nos fortalecermos nos bons pensamentos. Deixa eu falar para você como é que acontece um trabalho feito. Quando a pessoa faz um trabalho feito, faz um feitiço, uma mentalização, uma praga, seja lá o que for, pensa aí você no que for de pior em termos espirituais. Aquilo que ela está gerando contra você vibra numa frequência baixa, porque são energias, são vibrações baseadas em ódio, em rancor, em inveja, em sentimentos de baixa vibração. Então aquilo ali vibra num determinado nível de vibração, um determinado nível de frequência baixa. Quando a gente também vibra neste tipo de frequência, ou seja, se a gente é irritadiço, se a gente é maledicente, se a gente é preguiçoso, se a gente tem uma série de defeitos morais, a gente está vibrando também em uma faixa de frequência baixa. Porque são sentimentos, são pensamentos que geram energias no mesmo nível
dessas anteriores que eu falei. E uma vez gerando vibrações no mesmo nível, elas se encaixam, elas se atraem mutuamente. Então, aquilo ali que o meu vizinho fez, que o meu colega de trabalho fez para mim, aquele trabalho horrível que ele fez para mim, vibra numa determinada frequência. Se eu vibrar na mesma frequência pelos meus pensamentos, pelos meus sentimentos, eu vou entrar em sintonia com aquilo. E aquilo vai, entre aspas, né, como a gente diz, vai pegar. E o trabalho pegou. E se eu vibrar diferente? E se eu não for uma pessoa maledicente? Se eu não for uma pessoa irritadiça? Se eu não for uma pessoa pessimista? Se eu não for uma pessoa para baixo? Como é que vão ser as minhas vibrações? As minhas vibrações vão ser vibrações muito mais elevadas. E se as minhas vibrações forem muito mais elevadas do que aquelas que são mandadas contra mim, nunca vão se casar. As minhas vibrações positivas irão repelir aquelas vibrações negativas. Alguém consegue imaginar, por exemplo, pessoas como Chico Xavier, como Madre Teresa de Calcutá, como Irmã Dulce, como Francisco de Assis, sofrendo um assédio espiritual? Alguém consegue imaginar que alguém pudesse fazer um trabalho, um feitiço contra essas pessoas e que pudesse pegar nessas pessoas? Por que é difícil a gente imaginar isso? É difícil a gente imaginar porque não aconteceria, porque eram pessoas que vibravam numa frequência muito acima daquelas frequências rasteiras do ódio, da inveja, do rancor, da maledicência. Pessoas que estavam acima disso. Ou você acha que nunca teve um espírito obsessor querendo atrapalhar o trabalho de Chico Xavier? Querendo impedir Madre Teresa de ajudar os pobres da Índia? Querendo impedir Irmã Dulce de fazer aquele trabalho maravilhoso que ela fez na Bahia? Você acha que não existiam espíritos negativos lutando contra eles? E eles conseguiram? Esses espíritos conseguiram? Não, não conseguiram. Não importa quem tivesse mentalizado contra eles, quem tivesse desejado o mal deles, não conseguiria atingi-los, porque eles eram inacessíveis a essas vibrações. E nós, então? Por que a gente recebe essas demandas? Por que aquele trabalho que o nosso vizinho mentalizou, fez, pediu lá para fulano, aquele feitiço, por que fez e pegou na gente? Porque nós não somos como essas pessoas que eu citei. Nós frequentemente temos as nossas falhas de humor. Nós, de vez em quando, para não dizer às vezes, muitas vezes, nos irritamos. Nós guardamos mágoa, nós não conseguimos perdoar, nós fazemos coisas erradas, nós nos preocupamos em julgar os outros, nós somos maledicentes. Então, nós somos responsáveis, sim, pelo nosso padrão vibratório. Então, mesmo que não seja constantemente, em alguns momentos nós damos chance a essas forças negativas de se aproximarem de nós. E aí, nesse exato momento em que nós damos a chance dessas forças negativas se aproximarem de nós, se tiver alguém fazendo um trabalho lá contra você, vai pegar. Vai entrar em sintonia, porque você vai ter aberto brecha pela irritação, pela mágoa, por não saber perdoar, por falar eu sou assim mesmo e não consigo mudar. Então, quando a gente é invigilante, quando a gente não se preocupa em melhorar os nossos padrões de sentimentos, os nossos padrões de pensamento, a gente vai estar sempre vibrando em frequência baixa e sintônica a essas frequências do feitiço, do trabalho feito, da praga, do olho grande, da inveja, de tudo isso. E aí pronto, agora a gente está com uma demanda espiritual. E agora, sabendo o porquê que ela conseguiu se instalar, que foi pela sintonia que nós permitimos, a gente não pode dizer que a gente não tem culpa. Então, a gente tem culpa sim, a gente tem responsabilidade. Quando aquilo que a gente sofre é causado pelo que a gente faz de errado nesta encarnação, a gente tem responsabilidade quando aquilo que a gente sofre é causado pelo que a gente fez em encarnação passada, e a gente tem responsabilidade sim quando aquilo que a gente sofre é causado por um trabalho feito, por um feitiço, por uma praga, olho grande, inveja, porque a gente podia ter evitado. A primeira coisa que a gente ouve, né, das pessoas, quando a pessoa vai lá se consultar com o Exu, por exemplo. Aí ela fala assim, o senhor dá para ver aí a minha situação? Eu acho que eu tenho um trabalho feito. Aí, de repente, o Exu verifica e fala assim, realmente, tem sim. Tem um trabalho feito, sim. Eu vejo aqui um feitiço para você. Eu vejo que tem inveja, que tem olho grande, que tem um trabalho feito. A primeira coisa que a pessoa normalmente quer saber é, Exu, quem foi? Quem foi que fez? Essa é a primeira coisa. Isso é importante? Não, não é importante. Não é importante porque
aquela pessoa que mandou este trabalho para você, ela não é culpada do trabalho ter pego em você. Ela é culpada dos pensamentos dela, ela é culpada das atitudes dela, dos sentimentos errados dela, e ela vai responder por isso. Porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ela vai responder por isso. Mas você é o responsável. Você é o culpado por aquele trabalho ter pego. Se não fosse ela, poderia ter sido uma outra pessoa e iria pegar da mesma forma, porque você estava com as brechas abertas, de braços abertos, vem trabalho pelo pensamento, pelo padrão de pensamento, de sentimento, e a gente às vezes nutre, né, inconscientemente. Então, na verdade, quem fez o trabalho, ele tem culpa de ter feito o trabalho. Quem lançou o olho grande, a inveja, tem culpa pelos pensamentos errados que ele tem e vai ter que responder por isso. Mas ele não tem culpa se aquilo pegou em você. Aquilo só pega na gente se a gente deixar. E como é que eu não quero deixar, como é que eu não deixo? É mudando, fazendo força para a gente modificar os nossos padrões de sentimentos, os nossos padrões de pensamento. Eu não quero dizer para você com isso que a gente tem que ser perfeito. Ninguém aqui é perfeito, a gente não vai conseguir. Mas só o fato da gente fazer força para melhorar, para a gente mudar a nossa visão sobre a vida, mudar os nossos sentimentos, fazer força para aprender a perdoar, fazer força para ser menos maledicente, fazer força para julgar menos o outro, fazer força para se doar mais. Só do fato da gente fazer força, a gente já muda de tal maneira as nossas vibrações que o fulano lá pode me odiar, pode enviar o trabalho que for, a inveja, o olho grande que for, e que eu naturalmente vou estar escudado contra aquelas vibrações, pelas minhas próprias vibrações. Lembra do exemplo que eu dei de Chico Xavier, de Madre Teresa, do próprio Francisco de Assis? Por mais que alguém, algum espírito, alguma vibração negativa quisesse atingir, jamais conseguiria pelo padrão deles. Então, minha gente, a gente está falando aqui de demandas, de todos os tipos de demandas. Mas uma coisa que eu quero deixar clara, da mesma forma que nós somos sempre os únicos responsáveis pela nossa vida, pelos problemas que a gente passa, nós também somos os únicos responsáveis pela solução. É aí que entra a boa notícia. Eu não preciso ficar esperando de ninguém para resolver o meu problema. Todos nós somos responsáveis pelas soluções dos nossos problemas. Os problemas que nós causamos para nós mesmos nessa encarnação, porque a gente agiu errado nesta encarnação, entrou por caminhos errados, teve decisões erradas. Errar é humano, a gente aprende com isso. Esses problemas, como é que a gente consegue resolver? Refaça o seu caminho. Às vezes é preciso a gente voltar atrás um pouquinho. Às vezes é preciso a gente ter um pouco de jogo de cintura, ser um pouco mais maleável, dar um passo para trás para poder caminhar para frente outra vez. Então, olha para a sua vida. Se for o problema financeiro, profissional, conjugal, emocional, espiritual, olha para a sua vida, vê onde você errou. Se tiver ao alcance da sua visão onde você errou nessa vida, é porque dá para consertar. Volta atrás, refaz o seu caminho, começa de novo, traça uma meta e não se desvie dessa meta. Vá em frente, que você vai conseguir superar. Use o planejamento, seja racional, não se deixe levar pelo impulso, pelas paixões. Lembra sempre daquela historinha? Faça nessa encarnação, faça na sua vida aquilo que você aconselharia o seu melhor amigo a fazer. E eu tenho certeza que esses problemas causados por você mesmo, nessa encarnação, você vai conseguir resolver. Aqueles problemas que hoje você colhe os efeitos, porque foram causados por você em outra encarnação, esses a causa já acabou, né? A causa ficou lá no passado, então nem sempre dá para a gente resolver tão rápido as consequências. Mas o importante é a gente entender que se a gente está sofrendo a consequência de algo que a gente fez lá no passado, não é à toa, é porque aquilo tem que nos ensinar alguma lição, para que a gente não erre mais como a gente errou lá no passado. Então, seja qual for o seu problema, se você olhou para trás nesta encarnação e não encontrou causa, está lá na encarnação passada. Olhe para o seu problema atual e veja o que você pode aprender com aquilo. Se você está doente, por exemplo, vê se essa sua doença não está ensinando você a valorizar mais o seu corpo físico, a se cuidar mais um pouquinho. Vê se ela não está ensinando você a ser mais humilde, porque de repente você está precisando que alguém cuide de você.
E é muito comum, eu já vi isso várias vezes, a pessoa estar doente e quem vai cuidar dela é aquela pessoa com quem ela não se dava anteriormente. Vê se a doença não está querendo ensinar isso. Se você está com um problema financeiro e não vê causa nessa encarnação, pode ser de outra, então verifica se esse problema financeiro não está querendo ensinar você a ser um pouquinho mais humilde, a não dar tanto valor a coisas materiais, a aprender a ser feliz com pouco, com menos, a ser feliz de qualquer maneira. Enfim, minha gente, muitas lições a gente pode aprender das coisas pelas quais a gente passa. E aí é que está o segredo. Quando a gente realmente, de verdade, consegue aprender o que aquela lição quer nos ensinar, tem mais motivo para ela existir. E aí ela acaba. Então, mesmo que o problema tenha sido causado por uma falha nossa lá na outra encarnação, hoje a gente colhendo a consequência, se a gente, ao invés de ficar reclamando, eu não mereço isso, não mereço, por que está acontecendo? Meu Deus, me esqueceu. Ao invés de a gente ficar reclamando, vou fazer um trabalho aqui, um trabalho ali no terreiro, para ver se melhora, e não vai melhorar, porque é coisa kármica. Ao invés disso, vamos aprender o que aquilo quer nos ensinar. E aí, quando a gente aprende, aquilo acaba porque não tem mais razão de ser. E para a gente não criar mais problemas para o nosso futuro, a gente falou dessa encarnação, falou de outra. Chico Xavier tinha uma frase que eu gostava bastante, né? Você já deve ter ouvido. Ele falava assim: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todos podem recomeçar agora e fazer um novo fim. É isso. Vamos olhar para frente. Vamos vigiar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, para que a gente não erre tanto novamente. Então, se a gente quer ter um futuro melhor, o nosso trabalho tem que começar agora, retirando de nós o que há de negativo, aprendendo as lições que a vida nos ensina, para que lá na frente a gente tenha menos demanda, para que lá na frente a gente tenha que matar menos leões por dia, para que lá na frente nosso fim possa ser diferente do que a gente vive hoje. Tudo bem, isso aí eu estou falando em termos de karma, em termos de ação e reação, em termos do que a gente fez, mas em relação às demandas, aquelas que a gente estava falando agora há pouco, as demandas espirituais, os trabalhos feitos, a praga, a inveja, o olho grande. Os nossos malandros hoje, por exemplo, eles não podem retirar esses trabalhos feitos, não podem retirar essas demandas, essas cargas negativas, esse olhar de inveja que eu atraí para mim, que eu permiti que fosse agregado a mim? Pode. É para isso que eles trabalham, para nos ajudar. É para isso que a gente está aqui nesta corrente hoje, que a gente vai pedir auxílio aos nossos malandros. Mas nós não podemos esquecer que se a gente não muda a nossa postura, se a gente não muda o nosso modo de ser, se a gente continua se desculpando o nosso mau humor, as nossas deficiências morais no que os outros fazem. Eu sou assim porque fulano faz isso. Eu me irrito porque os outros me irritam. O culpado não sou eu. Eu não consigo perdoar porque o que ele fez é muito ruim. Se a gente continua se desculpando as nossas falhas em cima de erros dos outros, a gente vai estar sempre vibrando negativamente, porque a gente vai estar cultivando em nós mesmos as nossas próprias deficiências sem fazer força para melhorá-las. E aí, se hoje os nossos malandros resolvem esse problema espiritual que você adquiriu para você, amanhã você vai ter outro, e depois outro, e outro. E a gente vai estar sempre disponível a receber carga, pensamento negativo, obsessão, trabalho de magia, inveja, olho grande, mal olhado, seja lá o que for. Então, se para resolver os problemas que são consequências dos nossos erros passados, nós temos que mudar nossa postura, então, da mesma forma, para a gente deixar de ser vítima de feitiço, de magia, de bruxaria, seja lá o que for, também a gente tem que mudar nossa postura. Ninguém é culpado pelo que eu permito que aconteça em minha vida. Não importa quem pense mal de mim, não importa o que os outros fazem, cada um é responsável por si e vai sofrer as consequências dos seus atos. Eu só sofro dos meus. E os meus atos ruins são aqueles que permitem que eu tenha consequências ruins na minha vida. Então, minha gente, hoje a gente vai pedir auxílio aos nossos malandros, aquele que você lembrar, Zé Pilintra, Maria Navalha, malandrinho da estrada, malandrinha do cais. Vamos pedir auxílio a eles. Eles são ótimos para nos descarregar, são ótimos para nos liberar de qualquer carga, de qualquer demanda negativa. Então não temos dúvida, vamos pedir auxílio a eles. Mas e amanhã? Como é que vai ser a nossa vida amanhã? A gente vai fazer a nossa parte? A gente vai mudar a nossa postura? Ou a gente vai estar sempre terceirizando a nossa responsabilidade com os malandros, ou com Exu, ou com fulano, para nos descarregar?
dos problemas que a gente permite que tenha. Então, vamos nos descarregar hoje. Mas vamos também começar hoje, agora, as mudanças que a gente tem que fazer para o nosso próprio bem. Vamos jogar fora os nossos pensamentos negativos. Vamos fazer força para a gente se livrar, se libertar dos nossos vícios. Vícios emocionais, vícios de pensamento. Vícios propriamente dito. Porque isso abaixa a nossa frequência. Vamos lutar para a gente não se deixar levar tanto pelas paixões, pelos sentidos. Vamos procurar ajudar mais. Vamos fazer coisas boas. Vamos, em outras palavras que eu quero dizer para você, vamos abrir o nosso coração. Vamos abrir o nosso coração para tudo que é bom. Vamos fechar para o que é ruim. Só assim, minha gente, é que nós vamos ficar realmente, completamente inacessíveis a qualquer tipo de coisa ruim que venha de fora. E ainda não vamos contrair mais dívida para o futuro, porque a gente vai estar fazendo aquilo que é certo. E aí, sabe o que isso significa quando a gente chegar nesse ponto? Uma vida melhor, com melhores resultados, com melhores felicidades, com mais felicidades, né? Com mais realizações. Então, quem é que não quer ficar bem de vida? Aliás, é para isso que você está aqui, é para isso que nós estamos aqui, para que com estas reflexões de hoje, a gente reveja as nossas posturas, reveja a nossa vida, pare de querer terceirizar soluções que estão nas nossas mãos. E para que a gente aprenda a se escudar contra forças negativas. Nós somos os únicos responsáveis pelas coisas boas e pelas coisas ruins que acontecem com a gente. Os outros, deixa os outros. Os outros são responsáveis por eles. Então, eu quero encerrar aqui a minha fala colocando para você uma musiquinha que eu gosto muito, porque ela nos ajuda a refletir sobre tudo isso que eu falei. É uma canção espírita e nos ajuda a refletir sobre tudo isso que eu falei de uma maneira assim, bem para cima, com alto astral, já começando a modificar as vibrações que estão ao seu redor, para que daqui a pouquinho os malandros venham descarregar você. Você
quero convidar você agora, junto comigo, a elevarmos os nossos pensamentos, para que a gente comece agora a receber as boas vibrações que nós estamos precisando, que você está precisando, que eu estou precisando, as vibrações que todos nós precisamos para o nosso bem, para vencermos as nossas demandas, para nos equilibrarmos espiritualmente, para mudar esse padrão vibratório negativo que há ao nosso redor. Elevando os nossos pensamentos, se você quiser, feche seus olhos. Meu Pai Oxalá, mais uma vez elevamos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos a vós, tendo agora refletido e escutado as palavras desta reunião de hoje. Meu Pai Oxalá, apesar de termos compreendido plenamente, perfeitamente que nós somos sempre os únicos responsáveis pela nossa própria dor, pelo nosso próprio infortúnio, como crianças, nós continuamos a reclamar, meu Pai, porque nós sentimos dor, nós não conseguimos manter o tempo inteiro o nosso coração, o nosso pensamento em tal circunstância elevada que nos impeça de errar. Então é por isso que com o coração e com o pensamento elevado a vós, nós vos pedimos o vosso auxílio, tanto para as questões difíceis que passamos nessa vida, por erros causados por nós mesmos agora, quanto por aquelas questões ruins causadas por nós no passado, ou por aquelas questões que hoje nós sofremos por cargas energéticas, por feitiço, por bruxaria, por olho grande, por inveja, e que nós assim permitimos pelas nossas condutas e pelos nossos padrões de sentimentos e de pensamentos. Nós pedimos o vosso auxílio, meu Pai, para cada um de nós. Sabemos que temos a nossa responsabilidade sobre tudo o que acontece conosco, mas também temos a consciência de que nós somos imperfeitos e que se erramos até agora, ainda continuaremos a errar, porque somos crianças, somos frágeis, não temos uma consciência espiritual assim tão elevada, nos deixamos levar frequentemente por paixões, por impulsos, por sentimentos equivocados. E por isso, abrimos as brechas necessárias ao mal. Mas permita, meu Pai, que em todos os momentos da nossa vida, em que estivermos prestes a escorregar nos nossos pensamentos e sentimentos, que haja junto a nós um bom espírito, o nosso caboclo, o nosso preto velho, os nossos mentores espirituais, os nossos Exus guardiões, os nossos queridos malandros e malandras da Umbanda, para nos orientar, para nos lembrar da importância dos nossos atos agora, para que não recebamos reações, efeitos desagradáveis no futuro. Então permita que quando estivermos naquele momento de irritação, naquele momento de maledicência, de pré-julgamento dos outros, de equívocos emocionais, venha aquela inspiração em nossa mente, nos lembrando de que nós somos responsáveis pelas consequências que aquilo nos trará. Permita que em nosso coração floresça o amor. Permita que em nossa mente floresça o desejo de paz. Permita, meu Pai, Oxalá, que sejamos sustentados sempre nos bons pensamentos, nos bons sentimentos. Permita que os nossos guias espirituais possam nos orientar sempre nos nossos caminhos da vida, nos inspirando, nos instruindo sobre o melhor caminho a ser seguido, para que não cometamos tantos equívocos quanto aqueles que já cometemos até o momento. Permita também, meu Pai, sobretudo, que tudo aquilo de errado que fizemos no passado e que hoje colhemos consequências, que todas essas consequências possam ser resolvidas, que nós possamos ser amparados no vosso amor, amparados pelos nossos guias espirituais, vibrados positivamente, que ao nosso redor frutifiquem energias de paz, energias de luz, energias repulsivas a forças tenebrosas, a forças perversas, a forças do mal. E é por isso, meu Pai, que neste momento
nós vos pedimos que sobre nós o Senhor envie as bênçãos e a presença, hoje especificamente, dos nossos malandros e malandras de Umbanda. Queridos malandros e malandras de Umbanda, Zé Pilintra, Maria Navalha, malandrinha do cais, malandrinha do cabaré, malandrinho da estrada, Zé Malandro, João Malandro, todos os malandros da Umbanda que trabalham incessantemente para nos ajudar nos nossos caminhos, a abrir os caminhos, a trazer alegria para a nossa vida. Malandros da Umbanda, são aos senhores agora que nós elevamos os nossos pensamentos, vos pedindo auxílio, o auxílio para que nós consigamos acertar os nossos rumos na nossa vida. Não queremos terceirizar nossas responsabilidades. Não queremos colocar no colo dos senhores a responsabilidade por resolver todos os nossos problemas. Mas queremos que os senhores nos auxiliem a abrirmos os nossos caminhos, a vencermos as pragas, as invejas, o olho grande, a demanda espiritual que, por imprevidência nossa, nós permitimos que se achegasse até nós. Malandros da estrada, deem caminho a essas energias negativas, que elas percorram a estrada e que se percam no infinito, que saiam de nós. Malandros da praia, do cais, que nós sejamos lavados nas ondas da maré e que essas ondas levem para o fundo do mar todas as negatividades, as invejas, o olho grande, a praga, o trabalho feito, que nós sejamos cobertos pela força dos malandros para aprendermos a ter novos caminhos, a nos libertarmos das cargas energéticas negativas, a termos mais jogo de cintura na nossa vida, assim como os malandros têm. Para que não entremos em conflitos desnecessários, para que tenhamos a sagacidade de encontrar o melhor caminho, de identificar as melhores oportunidades, de desviarmos-nos daquilo que nos traria problemas. Malandros, que haja um malandro à frente de cada um de nós desta corrente. Cada um de nós desta corrente é um elo desta grande força espiritual que temos neste momento. Cada um de nós vibra por si e vibra por todos os demais, formando esta grande corrente de mentalização, de oração, de renovação. Segurem, malandros, nas pontas desta corrente. Que segurando na ponta desta corrente, percorra por toda a corrente, por todos nós, a força dos malandros, dos malandrinhos, das malandrinhas, desagregando de cada um de nós as cargas negativas, as forças espirituais obscuras, as demandas, os trabalhos feitos, nos indicando o caminho correto a ser seguido, nos ajudando a sermos mais maleáveis na vida, mais flexíveis na vida, a termos mais jogo de cintura, a termos mais sagacidade para percebermos os nossos erros e os possíveis caminhos equivocados por onde caminharíamos. Liberta-nos também dos desejos dos vícios, dos desejos dos maus pensamentos, dos desejos dos maus sentimentos. Auxilia-nos, malandros, a termos renovado o nosso amor próprio. Muitos de nós estão combalidos, muitos de nós se acham incapazes, muitos de nós estão sofridos, destruídos nos sentimentos. Reanima, reaviva com a sua alegria o nosso amor próprio. Reaviva com a sua alegria o nosso bem-estar. Cada um de nós está segurando as mãos uns dos outros nesta corrente. E entre nós, segurando as nossas mãos, também Zé Pilintra, malandrinho da estrada, malandrinho do cais, malandra do cabaré, todos os malandros venham nos descarregar, venham nos fortalecer nas boas decisões, venham nos fortalecer nos melhores caminhos. Tira da nossa mente qualquer pensamento perverso, qualquer dificuldade de perdoar. Lembra-nos, malandros, o tempo inteiro que o verdadeiro malandro é aquele que aprende
com os erros dos outros, para que ele, por si, não cometa esses erros, de forma a não ter também que colher as suas consequências. Malandro da camisa listrada, malandro da camisa preta, Miguelzinho, Manuelzinho, malandro da ladeira, todos os malandros, cuidem dos seus filhos que neste momento, nesta corrente de oração, pedem o seu auxílio. Torne-nos maleáveis, flexíveis, ajuda-nos a ter jogo de cintura, ajuda-nos a ter uma boa visão das nossas metas, impulsiona-nos para frente quando sentirmos-nos combalidos, tristes, cansados. Empurra-nos para frente, malandros da Umbanda, Maria Navalha, malandrinha do cabaré, malandrinha do cais. Abra os nossos caminhos profissionais, financeiros, emocionais. Instrua-nos sobre como abrir. Permita que nós tenhamos a sua inspiração para sabermos escolher o melhor caminho agora e sempre. Salve todos os malandros da Umbanda. Salve todas as malandras da Umbanda. Salve Zé Pilintra, malandrinha do cabaré, malandrinha do cais, Doutor José, malandro da estrada, José Malandro, João Malandro, malandro do chapéu virado, malandro da camisa vermelha, da camisa listrada, Miguelzinho, todos os malandros que venham em nosso socorro, que nos auxiliem agora e sempre, que assim seja. Salve todos os malandros. Você que acompanha a corrente, vibrando com o malandro, agora nós vamos cantar para os malandros. Pense na sua vida, aonde você quer o auxílio dos malandros na sua vida, para abrir caminhos, para trazer inspiração para você, sobre como resolver os seus problemas. Salve todos os malandros! E malandragem, acosta malandragem, acosta malandro, salve a malandragem, acosta malandro, salve a malandragem, salve a sua força. Dizem que ele matou, mas na verdade ele curou. Oh, dizem que ele matou, mas na verdade ele curou. Ele curou o cego, ele curou o cego, o aleijado sarou. E uma mulher grávida ele amparou. Essa criança cresceu, é nosso amigo fiel. Pergunte o nome dele, é o malandro Miguel. Oh, dizem que ele matou, mas na verdade ele curou. Oh, dizem que ele matou, mas na verdade ele curou. Ele é o amigo que estende a mão, ele não derruba quem já está no chão. Ele gosta de baralho, ele joga baralho, ele gosta de trincar. É o malandro Miguel, Manel Soares e Zé Pilintra. Oh, dizem que ele matou, mas na verdade ele curou. Dizem que ele matou, mas na verdade ele curou. Oh, dizem que ele matou, mas na verdade ele curou. Dizem que ele matou, mas na verdade ele curou. Se a Rádio Patrulha chegasse aqui agora, seria uma grande vitória, ninguém poderia correr. Se a Rádio Patrulha chegasse aqui agora, seria uma grande vitória, ninguém poderia correr. Agora eu quero ver
lá no alto da colina eu mandei fazer. Vocês estão vendo aquela casa pequenina, lá no alto da colina eu mandei fazer. Ela é um malandro mora, otário não tem moradia. Ela é um malandro mora, otário não tem moradia. Vocês estão vendo aquela casa pequenina, lá no alto da colina eu mandei fazer. Vocês estão vendo aquela casa pequenina, lá no alto da colina eu mandei fazer. Ela que um malandro mora, otário não tem moradia. Ela que um malandro mora, otário não tem moradia. Cuidado, cuidado, seu Zé, não mexa com essa mulher. Cuidado, cuidado, seu Zé, não mexa com essa mulher. Se você pisar devagarinho, ela abre seu caminho, ela abre seu caminho. Mas se você debochar, Maria Navalha bota pra quebrar. Mas se você debochar, Maria Navalha bota pra quebrar. Cuidado, cuidado, seu Zé, não mexa com essa mulher. Cuidado, cuidado, seu Zé, não mexa com essa mulher. Se você pisar devagarinho, ela abre seu caminho, ela abre seu caminho. Mas se você debochar, Maria Navalha bota pra quebrar. Mas se você debochar, Maria Navalha bota pra quebrar. Ela é malandra, malandrinha lá do cais. Quero ver você fazer o que a navalha faz. Quero ver que ela é malandra, malandrinha lá do cais. Quero ver você fazer o que a navalha faz. Lá vai seu Zé. Cuidado, cuidado, seu Zé, não mexa com essa mulher. Cuidado, cuidado, seu Zé, não mexa com essa mulher. Se você pisar devagarinho, ela abre seu caminho, ela abre seu caminho. Mas se você debochar, Maria Navalha bota pra quebrar. Mas se você debochar, Maria Navalha vai botar pra quebrar. Ela é malandra, malandrinha lá do cais. Quero ver você fazer o que a navalha faz. Quero ver que ela é malandra, malandrinha lá do cais. Quero ver você fazer o que a navalha faz. Quero ver que ela é malandra. E quero ver você fazer o que a navalha faz. Quero ver, ela é malandra, malandrinha lá do cais. Quero ver você fazer o que a navalha faz. Acosta malandra. Ô Zé, quando for para a lagoa, toma cuidado com o balanço da canoa. Ô Zé, quando for para a lagoa, toma cuidado com o balanço da
Aí às 4 da madrugada ela me chama e eu não quero nada. Às 4 da madrugada ela me chama e eu não quero nada. Mas qualquer dia eu quebro esse seu despertador. Mas trabalhar eu não vou. Mas qualquer dia eu quebro esse seu despertador. Mas trabalhar eu não vou. E trabalhar pra quê? Trabalhar pra quê? Motubá! Se eu trabalhar eu vou morrer. Trabalhar pra quê? Trabalhar pra quê? Se eu trabalhar eu vou morrer. Meu Pai Oxalá, nós queremos agradecer a vós por esta oportunidade de termos recebido em nossa casa a presença dos nossos queridos malandros. Que as vibrações irradiadas por Zé Pilintra, Maria Navalha, Malandrinho da Estrada, Malandra do Cabaré, Zé Pretinho, todos os malandros, permaneçam nos nossos caminhos, nos abrindo os caminhos, nos auxiliando a não criarmos obstáculos desnecessários à nossa frente. Permita, meu Pai, que essas vibrações continuem sempre a irradiar-se à nossa frente, nos auxiliando a caminhar. Nós temos muito a agradecer. Queremos começar agradecendo a todos os malandros que vieram em nosso socorro. A partir de agora, nós começamos a desligar as nossas mãos uma das outras, a desfazer a nossa corrente. Mas nós temos certeza que os malandros estarão com cada um de nós, nos auxiliando em tudo aquilo que for possível e ainda necessário. Muito obrigado, meus malandrinhos. Muito obrigado, malandras. Salve a malandragem. Muito obrigado por tudo. Que assim seja. Graças a Deus. Meu Pai Oxalá, é a vós agora a quem elevamos os nossos pensamentos para vos agradecer por toda esta nossa corrente, por este nosso momento de encontro quinzenal, por este momento em que elevamos os nossos pensamentos a vós e fomos socorridos pelas boas vibrações. Permita, meu Pai, que em todos os nossos encontros possamos nós estar juntos novamente. Mas neste momento, nós queremos vos agradecer por tudo que recebemos aqui, e foi mais do que pedimos. Não temos palavras para expressar a nossa gratidão, e é por isso que vos oferecemos, como forma de gratidão, meu Pai, de reconhecimento pelo vosso amor, pelo vosso auxílio sobre cada um de nós, sobre nossa casa, vos oferecemos a prece de Cáritas, vinda do fundo do nosso coração e recitada por todos nós. Você que acompanha a corrente, acompanhe a prece de Cáritas comigo, que começa assim. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde deve se refletir a vossa divina imagem. Meu Pai Oxalá,
Mais uma vez, vos agradecemos por tudo, vos agradecemos pela vossa presença e vos pedimos que permaneça conosco agora e sempre, nos abençoando, nos guardando e nos cuidando. Muito obrigado por tudo. Que assim seja, graças a Deus. Minha gente, estamos chegando ao fim deste encontro maravilhoso de hoje. Que encontro bom, hein? Começar assim a nossa semana, o nosso domingo, com as vibrações dos malandros. Que coisa boa. Olha, o nosso próximo encontro já está marcado. É no dia 18 de outubro. A gente vai pedir a Xangô. Vamos pedir ao Senhor do Fogo que venha nos auxiliar a vencermos todas as injustiças materiais e espirituais da nossa vida. Eu quero dar um recado para você. Durante a nossa corrente, conversando mentalmente aqui com os nossos malandros, eu fui orientado a falar com você que, caso você queira, você pode preparar hoje para você um banho de água e sal. Como que é isso? Você vai botar uma panela com água no fogo, deixa a água ferver. Quando a água estiver fervendo, você pega um punhado de sal de cozinha mesmo. Se tiver sal grosso, pode botar. Mas se não tiver, pode ser sal de cozinha. Um punhado, joga ali naquela água que está fervendo, apaga o fogo e tampa a panela. Vai deixar aquele sal ali, naquela água que foi fervida, até esfriar ou até ficar numa temperatura adequada para você jogar no seu corpo. E aí, então, até 9 horas da noite. Depois de 9 horas não faz não. Até 9 horas da noite, você pega aquela água, joga do seu pescoço para baixo. E quando você for jogando a água do seu pescoço para baixo, você vai passando a sua mão, assim, como se estivesse retirando sujeiras espirituais, pedindo aos malandros para terminarem essa limpeza que nós começamos agora. Ah, mas eu não vou poder fazer hoje, eu estou na casa de um parente. Então faz amanhã, se você puder. Faz das 6 da manhã às 9 da noite, tá bom? Esse é o bom horário para se fazer. Pedindo para os malandros levarem embora, terminarem este descarrego que nós começamos agora nessa nossa corrente. Tá bom, minha gente? Então, tudo que é bom dura pouco. A gente está chegando ao fim do nosso encontro. Eu fico aguardando você no nosso próximo encontro, no dia 18 de outubro, para nós pedirmos o auxílio de Pai Xangô. Você, quando terminar a nossa corrente, vai lá no canal do YouTube, A Centelha Divina. Se inscreva no canal, isso ajuda a outras pessoas a encontrarem essa corrente que você assistiu agora, a encontrarem as nossas palestras. Agora, outra coisa, rapidinho. Gente, tem muita gente me perguntando, quando é que o terreiro reabre? Eu quero conhecer o terreiro, eu quero ir lá na casa do Caboclo Birajara. Infelizmente, neste momento, nós ainda não temos previsão de reabertura. Isso vai depender de circunstâncias que todo mundo conhece e também da orientação espiritual. Na casa do Caboclo Birajara, nós só fazemos as coisas com orientação espiritual. Mas assim que for possível, assim que nós tivermos a orientação espiritual, olha, vamos reabrir, pode deixar que eu aviso você. Nós avisamos aqui nas nossas redes sociais sobre o retorno às nossas atividades, tá bom? Mas enquanto isso não acontece, você acompanha aqui na página da Casa do Caboclo Birajara, no Facebook, ou então lá no canal no YouTube. Amanhã, segunda-feira, 8 horas da noite, temos o encontro dos amigos de Ramatiz. 8 horas da noite, não perca. Amanhã, segunda-feira, toda segunda, 8 horas da noite. Minha gente, começamos a nossa corrente hoje com aquela alegria, né? Formando a nossa corrente, deixando do lado de fora a tristeza. E vamos encerrar da mesma maneira. Nós sempre encerramos a nossa corrente também da mesma maneira, com a mesma alegria de que quando a gente começou, que é para a gente levar para a nossa semana, para a nossa quinzena, essas vibrações positivas. Eu queria que você lembrasse que tudo você é capaz, que você consegue tudo. Às vezes as peças no tabuleiro estão um pouquinho desajustadas. Foi falta de atenção, foi falta de cuidado ali em algum momento, mas dá para arrumar, dá para botar no cantinho certo, dá para jogar a peça certa. Que Deus abençoe você. Vamos encerrar nossa corrente com grande alegria, assim como a gente começou. Que Deus abençoe agora e sempre. Um beijo no coração. Que Deus abençoe agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. E a gente encerra o nosso encontro com o mesmo pensamento positivo, vibrando positivamente, com a certeza de que todos nós somos capazes de modificar tudo de ruim para melhor. Você é capaz, a vida nos espera e temos muito a viver. Você é capaz. Olhe
que o dia já raiou, meu irmão, levante logo daí, faça algo de bom e será mais feliz. A vida te espera. A vida te espera lá fora, acredite, vai ser bem melhor. Leve o brilho neste seu caminhar. Olhe que o dia já raiou, meu irmão, levante logo daí, faça algo de bom e será mais feliz. A vida te espera. A vida te espera lá fora, acredite, vai ser bem melhor. Leve o brilho neste seu caminhar. E vamos sair daqui cantando com alegria. Cante a melodia que a brisa da manhã nos traz. Você é capaz. Você é capaz. Siga em frente, meu irmão, vá com Deus, vá em paz. Cantando com alegria. Cante a melodia que a brisa da manhã nos traz. Você é capaz. Siga em frente, meu irmão, vá com Deus, vá em paz. E muitas vezes temos que recomeçar, temos que buscar força, e o momento é agora. Veja, o momento é agora, confie, recomece de novo e verás que o amanhã vai nascer mais feliz. A vida te espera. A vida te espera lá fora, acredite, vai ser bem melhor. Leve o brilho neste seu caminhar. E a gente sai daqui cantando com alegria. Cante a melodia que a brisa da manhã nos traz. Você é capaz. Você é capaz. Siga em frente, meu irmão, vá com Deus, vá em paz. Cantando com alegria. Cante a melodia que a brisa da manhã nos traz. Você é capaz. Siga em frente, meu irmão, vá com Deus, vá em paz. Mais uma vez, lá de dentro, com força. Cante a melodia que a brisa da manhã nos traz. Você é capaz. Siga em frente, meu irmão, vá com Deus, vá em paz. E é em paz que nós terminamos o nosso encontro de hoje, com a certeza de que todos nós somos capazes de superar os desafios da vida, com a certeza de que nós somos capazes de sermos felizes. Que Deus abençoe a cada um de nós, que assim seja, graças a Deus.